Talvez você tenha dificuldade de entender intelectualmente, conciliar filosoficamente, como é que funciona eles serem culpados e livres agindo e Deus ser soberano nesse processo. Eu posso lhe dar a resposta aqui de $1 milhão. Ninguém sabe como é que isso funciona, porque a Escritura não ensina, Deus não quis revelar esse processo. Talvez nos céus a gente veja as coisas como Deus vê e entenda. O que a gente sabe é que existem duas verdades, como 2 trilhos de um trem, em que esses homens são culpados, mas Deus é soberano. Foi Deus quem entregou essa maldade ao povo de Israel. E esse é um aspecto do mal que muitas vezes a gente ignora. As nossas tentativas de dar respostas ao problema da maldade geralmente excluem Deus. E diz, por que existe mal no mundo? A gente diz, é culpa do livre-arbítrio. Existe mal no mundo porque a gente é mal, o homem é mal, é o diabo, é a serpente. Mas o mal não foi um erro de Deus. O mal é a criação do ser humano. O mal surgiu porque nós produzimos a maldade. Mas isso não saiu do plano de Deus. Os filósofos cristãos, as pessoas que lidam constantemente com apologética, têm respostas muito profundas para dar acerca da questão do problema do mal. Não é? Os antigos filósofos falavam da teodiceia, né? Como é que eu justifico um Deus bom e poderoso que permite a maldade no mundo. A gente não quer lidar com esses aspectos filosóficos, algo parecido aqui. Isso é um assunto para uma escola dominical, umas 3, umas 4, com perguntas de vocês para a gente poder solidificar isso filosoficamente na cabeça de quem tem dúvida. Eu não estou tentando fazer aqui uma resposta ao argumento dos ateus. A questão é que nosso coração, e é nisso que eu quero tocar hoje, o nosso coração precisa entender que o mal não é um deslize do soberano. O mal muitas vezes pode ser algo enviado pelo próprio soberano. Como é dito aqui do verso 5 ao verso 11. Abacuque não gostou da resposta. Porque Deus diz para ele que ele está enviando aqueles homens maus que trazem violência contra o povo de Israel. E Abacuque, do 12 até o versículo 1 do capítulo 2, responde a Deus, e responde com revolta. Abacuque está revoltado contra Deus, mas ele trata Deus com o respeito que Deus merece. Ele diz a partir do verso 12, ó Senhor meu Deus, meu santo, por acaso não existes desde a eternidade? Não morreremos. Ó Senhor, puseste este povo para juízo. Ó rocha, tu o estabeleceste para correção. Tu, que és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e não podes contemplar a maldade, porque ficas apenas olhando para os perversos e te calas, enquanto o ímpio devora quem é mais justo do que ele. Abacuque está indignado, porque o povo babilônio era um povo anti-Deus, o povo babilônio era um povo maldito. Era um povo que se entregava ao pecado, se entregava ao erro, se entregava à maldade. Os babilônios eram, junto com os assírios, os povos mais violentos daquela época. Eles matavam crianças sem dó, matavam mulheres sem dó. Era um exército tão violento que sentia prazer em fazer boliche com a cabeça de soldados. Eles pegavam, empilhavam cabeças decepadas de soldados mortos e brincavam de boliche com isso. Não eram os criminosos, era o exército que fazia isso. Era um exército extremamente violento, cruel, vil, de pessoas que odiavam Deus, odiavam Israel, odiavam a santidade, e Deus os estava enviando contra Israel. E a pergunta de Abacuque é, mas Deus, logo eles, logo isso, logo essas pessoas más, cruéis, vis, tu és santo, o Senhor é puro. Como é que o Senhor, sendo um Deus tão puro, nos coloca diante de pessoas tão ímpias, tão vis, para nos condenar? Continua no verso 14. Tratarias os homens como peixes do mar, como animais do mar que não tem quem os governe? É como se ele estivesse dizendo, Deus, você está tratando a gente como se não tivesse Deus. Você está nos tratando como se o Senhor não existisse. Somos uns peixes no mar, a gente é areia no vento, não tem ninguém que nos governa. Por que farias isso conosco, Senhor? Ele diz no verso 15, o adversário levanta a todos com um anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso sacrifica a sua rede e queima incensos à sua rede de arrastão, pois se enriquece com elas, e a sua comida é farta. Por acaso continuará eles esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Eu me colocarei sobre a minha torre de vigia. Ficarei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que ele me dirá e o que terei como resposta à minha queixa. Abacuque está se queixando de Deus por causa da violência à sua volta, por causa do povo mau e ímpio que vem contra o povo de Israel, que foi enviado pelo próprio Deus. Abacuque reclama, Abacuque lamenta,
Abacuque questiona Deus e dá argumentos contra a atitude de Deus e diz: mas eu permanecerei na minha torre de vigia, na minha atalaia, esperando para ouvir a resposta do Senhor. É interessante a dinâmica da conversa de Abacuque com Deus. Nesse primeiro capítulo, Abacuque está conversando com Deus, Abacuque questiona Deus, Deus responde fora daquilo que Abacuque queria, Abacuque responde de volta e para ouvir. Abacuque está mais interessado no que Deus tem para dizer do que no que ele tem para falar. Até porque nos primeiros 2 capítulos, que é o centro da mensagem desse diálogo com Deus de Abacuque, você tem 2 pequenos momentos de fala de Abacuque e Deus é quem mais se expressa aqui no livro, tanto que ele começa como o registro de uma mensagem. A fala de Abacuque é só uma desculpa para a gente entender o que Deus tem para dizer. Porque no fim das contas, orar, às vezes, diz mais sobre ouvir do que sobre falar. Diz mais sobre nos conformarmos àquilo que Deus tem para as nossas vidas do que convencer Deus acerca daquilo que queremos. Deus responde a Abacuque. E o interessante de quando a gente briga com Deus é que muitas vezes a melhor coisa é perder. A melhor coisa para um homem que briga com Deus é perder para Deus. E quando ele perde para Deus, ele se dobra diante de quem Deus é e da grandeza do Senhor. Deus se digna a explicar para Abacuque por que é que aquele mal estava em volta dele. Deus explica para Abacuque por que é que ele enviou o povo ímpio da Babilônia contra o povo santo de Israel. E o motivo é muito simples. O motivo era o orgulho e o pecado. Deus envia um povo ímpio e violento contra o povo de Deus, porque o povo de Deus era orgulhoso e pecador. E Deus ia usar um povo ímpio e infiel e indigno como um instrumento dele para punir o povo de Israel. Diz o verso 2 do capítulo 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão em tábuas de forma bem legível, para que até quem passe correndo possa lê-la. Pois a visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim. Ainda que demore, espera, pois certamente virá e não tardará. E ele está falando sobre a vinda dos povos babilônios. Vede o arrogante. A sua alma não é correta, mas o justo viverá pela fé.